Olá, sejam muito bem-vindos ao IHUcast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, que nesta versão traz no formato de áudio os destaques da semana. Não é só floresta. Às vésperas da COP30, o IBAMA autoriza a Petrobras a explorar a foz do Amazonas. Coloca pá de cal na esperança de limitar o aquecimento global e afasta, em definitivo, o Brasil da transição energética com justiça climática. Após anos de disputa administrativa, a Petrobras obteve a licença do IBAMA para pesquisar a existência de petróleo em um poço localizado na bacia da foz do rio Amazonas. De acordo com a empresa, a sonda exploratória já se encontra na região do bloco FZA-M059 e a perfuração está prevista para começar imediatamente. O poço fica em águas profundas no Amapá, a 175 quilômetros da costa. Segundo a agência pública, a liberação para furar o Foz do Amazonas na véspera da COP30 é o começo da corrida por petróleo. A matéria ainda adverte que a decisão enfraquece o principal ponto a ser atacado na COP30, o abandono dos combustíveis fósseis. Faltando 3 semanas para o início da COP30, evento que será realizado em Belém, com o objetivo de conseguir limitar o aquecimento global, o Brasil dá um passo que, na prática, só coloca mais lenha nessa fogueira que está se tornando o planeta Terra e cria uma dificuldade extra para o próprio sucesso da cúpula. No papel, a licença de pesquisa, para checar se de fato existe petróleo na região de modo viável para só depois ser explorado. O problema é que a decisão abre caminho para que vários outros poços acabem sendo explorados na mesma região, liberando uma quantidade de combustível fóssil que, se queimado, vai jogar uma bomba de gás carbônico na atmosfera, ajudando a aquecer ainda mais o planeta. A Comissão para Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, repudiou por meio de nota a decisão do IBAMA de autorizar a perfuração em busca de petróleo na margem equatorial e a pressão do governo federal para a abertura de novos poços na região. Segundo a entidade, aumentar a extração de petróleo contradiz o compromisso assumido pelas nações no Acordo de Paris. Na nota, a CNBB ainda adverte que novos empreendimentos de petróleo trazem uma dupla consequência. A primeira é o aumento do aquecimento global com impactos diretos sobre o clima brasileiro. A segunda é o perigo de acidentes ambientais, pois a margem equatorial é uma região de alta sensibilidade e as fortes correntes marítimas elevam o risco de vazamentos e desastres ambientais. É a mãe. É a cura. Indigenous people dying at alarming rates. Victims of the onslaught of illegal. A comissão ainda se solidariza com os povos e comunidades que defendem outra relação com o território, no campo, na floresta, nas águas e nas cidades, para uma economia que supere progressivamente o extrativismo predatório. Estamos em guerra há muito tempo. Juma, os povos indígenas estão em uma guerra em que não há trégua. O licenciamento da margem equatorial atropelou povos indígenas e comunidades tradicionais. Segundo organizações da sociedade civil que já entraram na Justiça do Pará contra a decisão do IBAMA, não foi realizado estudo de componente indígena nem estudo de componente quilombola no licenciamento. Tampouco houve consulta livre, prévia e informada aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais que já são afetados pelo empreendimento. Na região do empreendimento, há terras indígenas e quilombolas, colônias de pescadores, reservas extravistas, áreas de pesca artesanal, duto de escoamento, unidades de conservação e rotas de navegação. A ação ainda aponta outras 2 grandes falhas que não foram consideradas na análise do IBAMA. O licenciamento tem erros graves de modelagem que põem em risco a biodiversidade e ignorou os impactos climáticos do projeto. Com permissão para perfurar o primeiro bloco em mãos, a Petrobras já busca expandir a perfuração em outros 3 poços de petróleo adjacentes. Será que estamos sendo tolos em sermos otimistas? A pergunta de Juma Chipaia está no documentário Ianuna, que mostra a luta da cacica da aldeia Carimã
que está na linha de frente do movimento indígena. O filme revela a resistência de uma mulher que enfrenta ameaças constantes, enquanto luta pela preservação do seu território e pela proteção ambiental. Perto da COP30 em Belém, com um clima totalmente em crise, testemunhamos uma das maiores demonstrações de incompetência na diplomacia internacional. Presos em uma mistura angustiante de cegueira ecológica e egoísmo econômico, o planeta está em chamas. As COPs podem ter algum mérito, mas, como processo, até agora, falharam em proteger o planeta. É hora de entender isso para exigir outras alternativas. A assertiva é de Eduardo Gudinas, no texto COP30 e 3 décadas de fracassos no combate às mudanças climáticas. Segundo o pesquisador, 30 COPs se sucederam sem conseguir deter o aumento desses gases de efeito estufa. São 3 décadas de declarações e anúncios de todos os tipos, mas os gases continuam a se acumular na atmosfera, e suas consequências se agravam. Portanto, o que deve chamar a nossa atenção não são mais os discursos energéticos ou os compromissos ousados nesses encontros, mas o fracasso coletivo. É duro ter que admitir, mas as evidências são claras. Na 8ª carta da presidência da COP30, divulgada no dia 23 de outubro, André Correia do Lago coloca a adaptação como tema central da agenda do evento. Em um mundo que sai da era dos alertas e entra na era das consequências, a adaptação climática é imperativa, afirmou o embaixador da Conferência de Belém. A COP, por sua vez, enfrenta o inevitável. Já não é mais possível limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. A constatação é do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que alertou que a ultrapassagem agora é inevitável, o que significa que teremos um período com maior ou menor intensidade, acima de 1,5 graus Celsius nos próximos anos. Contudo, ressaltou que o quadro pode ser revertido de modo a conter as mudanças climáticas neste século. Em suas metas climáticas para 2035, vários países contrariam a ciência e sinalizam um aumento da produção ou uso de combustíveis fósseis, alerta Climainfo. Segundo reportagem da entidade, a COP30 terá um longo caminho para se tornar a COP da implementação, como almeja o governo brasileiro. Uma análise do Carbon Brief sobre as 63 contribuições nacionalmente determinadas apresentadas à ONU até o momento mostra que apenas 23 delas, pouco mais de 1/3, expressam apoio à eliminação gradual da dependência dos combustíveis fósseis. Mesmo caso brasileiro, que às vésperas de sediar uma conferência da ONU na Amazônia, põe em risco seu próprio legado climático, afirmaram diferentes entidades da sociedade civil. Ao autorizar a exploração na foz do Amazonas, o país transforma a Conferência do Clima, símbolo da cooperação, em um espelho da crise global, ressaltou a reportagem onde os rios encontram o petróleo. A Cúpula dos Povos, evento que ocorre em paralelo à COP, contará com a representação de 1.100 organizações não governamentais, de base em movimentos populares do Brasil e de outros países. A Cúpula dos Povos é um espaço ocupado por grupos historicamente excluídos das mesas de negociações climáticas, servindo como plataforma para que eles apresentem suas demandas e reivindiquem soluções que priorizem a preservação da vida, a defesa dos territórios e a justiça socioambiental. Por falar em grupos excluídos, cabe lembrarmos outro fato que marcou a semana no Brasil. No Mato Grosso do Sul, a tropa de choque da Polícia Militar escoltou tratores e atacou a retomada Guarani e Caiová na terra indígena Guirarocá, deixando ao menos 9 feridos. Os indígenas bloqueavam uma estrada vicinal em protesto contra o avanço de ao menos 7 tratores sobre a retomada. Isto porque os indígenas retomaram a área da fazenda em 21 de setembro para impedir a pulverização de agrotóxicos. Desde 2018 se acumulam denúncias do veneno caindo sobre casas, casa de reza, escola indígena e matando os parcos cultivos conseguidos pelos Guarani Kaiowá, a partir de doação de sementes crioulas. Já que falamos sobre agrotóxicos, quero trazer um dado estarrecedor. Em 3 anos, foram registrados 2 milhões de casos de câncer no Brasil. O país atualmente consome
8 milhões de quilos de veneno de agrotóxico por ano, um aumento de 166% em 10 anos. A informação é da geógrafa Larissa Bombardi, em conversa com o jornalista Bob Fernandes. A pesquisadora também alertou que a União Europeia proíbe 7 dos 10 venenos mais vendidos no Brasil, além de evidenciar que há uma relação direta entre os casos de câncer e o uso de venenos nas lavouras. Para ser muito direta, dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 7 são comprovadamente cancerígenos. Num país em que o volume de agrotóxicos aumentou em 166% nos últimos 10 anos, eu posso fazer uma conexão bastante clara de que essas substâncias são cancerígenas e também podem estar contribuindo com o aumento desse número. Questionada sobre o uso excessivo de agrotóxicos no país, ela explicou os interesses por trás desse mar de veneno. Porque, infelizmente, até o momento, o interesse econômico está acima da vida humana e do planeta. Até agora é isso que a gente tem vivido, por isso a gente tem trabalhado para mudar. É isso, o interesse das corporações, das grandes corporações internacionais, alinhado com o dos grandes proprietários rurais no Brasil. É isso que a gente tem visto, o resultado tem sido esse. Os problemas relacionados aos agrotóxicos vão além da saúde humana. Segundo dados inéditos obtidos pela Repórter Brasil, foram detectados 621 possíveis casos de degradação por agrotóxicos de janeiro até 10 de outubro. Isso representa um aumento de 800% em relação a 2024, quando ocorreram 69 alertas. Cerca de 149 mil hectares podem ter sido desmatados com a aplicação de agentes químicos desde 2021. Na reportagem, lobby dos agrotóxicos envenena água e comida no Brasil com aval do Congresso, Leonardo Sakamoto comenta que um dos resultados mais vistosos do lobby em Brasília foi a aprovação do PL do veneno, acelerando o processo de registro de agrotóxicos no país. Lula sancionou o projeto, barrando alguns pontos no final de 2023. Mas, menos de 6 meses depois, o Congresso Nacional derrubou os vetos presidenciais. Entrando nesse assunto de como o dinheiro e interesses de grandes corporações influencia as decisões parlamentares, quero destacar a presença do lobby no Congresso Nacional. Série de reportagens publicadas pelo portal UOL mostram que os parlamentares assinaram pelo menos 2.000 proposições redigidas por lobistas. Uma investigação de 2 meses de Thiago Mali e Júlia Afonso analisou mais de 345 mil documentos do Congresso. A reportagem mostrou que grande parte das proposições de parlamentares foram escritas por lobistas desde 2019, recebendo o aval de parlamentares da direita e da esquerda, entre eles o presidente da Câmara, Hugo Mota. O problema, cabe destacar, não é a presença do lobby, mas a falta de transparência sobre a atividade, que permite que o interesse de um pequeno grupo se sobreponha às necessidades de um país inteiro, sem que o Brasil se dê conta disso. Isso sem falar do envolvimento de somas de dinheiro ou troca de favores para que políticos, juízes, funcionários públicos coloquem o Estado a serviço de quem quer que seja. Agora, queremos falar sobre as crianças e como falhamos em cuidar delas. O massacre que se desenrola no Mediterrâneo não tem fim. O último naufrágio ocorreu esta semana na costa da Tunísia. E o saldo é muito alto. Pelo menos 40 mortos, entre os quais crianças e bebês, todos da África subsaariana. Cerca de 3,5 mil crianças morreram ou desapareceram ao tentar realizar a travessia do Mediterrâneo nos últimos 10 anos. ONGs alertam que um número crescente de crianças e adolescentes cruzam o Mediterrâneo desacompanhados. Ninguém arriscaria a vida no mar se houvesse uma maneira melhor. Mas não há outra solução. É por isso que arriscamos nossas vidas. Esta foi a declaração de um adolescente de 15 anos da Guiné, resgatado desacompanhado pela Organização Alemã de Resgate Marítimo, SOS Humanitária. A guerra atinge com mais força a infância. As crianças são mortas ou feridas. Assistem à violência contra suas famílias e amigos. São deslocadas e perdem o acesso a serviços essenciais, como educação e saúde. Mais de 1 em cada 6 crianças no mundo vive hoje em áreas afetadas por conflitos. Em demasiados lugares, entre os quais Gaza, Haiti, Sudão e Ucrânia, correm o risco de pagar com seu futuro, declarou Catherine Russell. Para a presidente do UNICEF, as crianças não começam guerras e não têm o poder de acabar com elas.
um ataque russo atingiu o jardim de infância privado em Kharkiv, na Ucrânia, no dia 22 de outubro. O ataque deixou 6 feridos e 1 morto, segundo as autoridades ucranianas. 48 crianças e funcionários estavam dentro do edifício. No Brasil, a semana é marcada pela impunidade. A justiça absolveu os réus do caso do incêndio no Ninho do Urubu. Na ocasião, 10 meninos morreram queimados no alojamento do Flamengo enquanto sonhavam encontrar um futuro melhor. Nos últimos dias, o mundo ainda sentiu o impacto da queda da nuvem. A Amazon Web Services, que controla 30% do mercado global de nuvem, saiu do ar. Juntamente com a Microsoft e o Google, eles formam um oligopólio que concentra a maior parte do armazenamento, processamento e serviços digitais do planeta, mais de 60%. Governos, hospitais, bancos e cidadãos vivem literalmente sob sua infraestrutura. Essa concentração cria vulnerabilidade sistêmica. Cada vez que uma dessas plataformas sofre um problema, o mundo inteiro sofre as consequências. Guilherme Tenher, qual a tua avaliação desse quadro? O quadro tecnológico atual é um reflexo das crises de imaginação, organização e representação das sociedades. Quando Mark Zuckerberg alertou que a IA é e será usada dentro de um sistema capitalista para se livrar de trabalhadores humanos ou colocar os trabalhadores restantes sob vigilância e manipulação, Byung-Chul Han argumenta que a digitalização e as redes geram trivialização e nos fecham em nosso próprio eco. Cada um tem sua realidade, mas sem uma realidade comum não há democracia. Pincelando os tons autoritários da política global, adiciona-se à equação a própria estrutura de mercado oligopolizada das Big Techs, a cultura incrustada de crenças neoliberais e a hiperaceleração dos processos e das relações humanas. Todo esse cenário impossibilita um futuro comum e abre espaço para o tecnofascismo e seus tecnolords, que, na análise de Yanis Varoufakis, são verdadeiros senhores feudais da nuvem digital. A Amazon, Microsoft e Google controlam essa nuvem, uma das infraestruturas mais críticas do planeta. Este é o mesmo sistema no qual a Amazon Web Services se constitui e que, ao colapsar por instantes, fez metade do mundo parar de funcionar. Falharam também as negociações pela paz entre Ucrânia e Rússia. A Casa Branca anunciou o cancelamento do encontro entre Trump e Putin em Budapeste. O presidente dos Estados Unidos ainda disse a Zelensky para ceder à Rússia para não ser destruído. Moscou se opõe a um cessar-fogo na Ucrânia, frustrando assim as esperanças americanas de pelo menos congelar a linha de frente. Trump quer um resultado imediato que possa ostentar, se não a paz, pelo menos uma trégua, um congelamento da linha de frente. Putin, por outro lado, almeja um acordo de paz duradouro e sustentável, que aborde o que ele chama de causas profundas do conflito, o que inclui a anexação total da Ucrânia. Estava claro que um segundo encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump não fazia sentido. Talvez Putin quisesse terminar sua pequena aula de história, declarou Boris Bondarev, ex-assessor de representação russa na ONU em Genebra. Ele renunciou em fevereiro de 2022, o mais alto funcionário a desertar. Sobre Putin e Trump, ele diz que eles se iludem sobre sua grandeza, mas reserva as palavras mais duras para os líderes europeus. Eles parecem fadas, girando entre unicórnios. Eles precisam acordar e investir em sua defesa agora. Da Europa direto para a América Latina. A escalada do desdobramento militar norte-americano em direção à Venezuela é inédito, para uma operação oficialmente apresentada como parte da luta antidrogas. 3 navios de assalto anfíbio, 3 lança-mísseis, um cruzador de mísseis guiados, 2 submarinos nucleares e mais de 8.000 efetivos estão operando na região. A eles se somam aviões de vigilância P-8, caças F-35 e milhares de soldados treinando em Porto Rico com equipamento de assalto anfíbio. Trata-se de um poder de fogo muito superior ao necessário para a simples interdição de drogas, o que sugere objetivos mais amplos, salientou Manuel Sutherland no artigo O que está por trás do desdobramento norte-americano na Venezuela.
Para o economista venezuelano, embora Washington insista que se trata de uma patrulha antinarcóticos, as forças destacadas não têm relação operacional com o trabalho habitual da Guarda Costeira. Nicolás Maduro respondeu que tem 5.000 mísseis antiaéreos para ser usado para defender o país. Segundo o professor e pesquisador Daniel Kersfeld, no artigo O Plano Mestre de Trump para a América Latina, Trump visa recuperar o predomínio dos Estados Unidos na região e afastar qualquer competidor que ameace a obtenção dos cada vez mais valiosos recursos naturais, vitais para o transporte, a comunicação, mas sobretudo para a indústria da guerra e a tecnologia do futuro. Assim, os Estados Unidos impulsionam uma nova política internacional que, no entanto, remete nossa região aos tempos de Guerra Fria. Em conflitos, como os relacionados à insegurança e ao combate ao narcotráfico, à economia e à política tarifária, as medidas contra migrantes deportados e, finalmente, a apropriação de recursos naturais. Aproveitando que estamos falando de Donald Trump, queremos lembrar que cerca de 7 milhões de norte-americanos foram às ruas em protesto contra o presidente dos Estados Unidos no último final de semana. Com o lema No Kings, ou Sem Reis, a população marchou em um protesto pacífico. Trump, que sonha em se tornar Hitler, mais uma vez surpreendeu ao publicar um vídeo feito por inteligência artificial em que simula pilotar um avião de guerra que defeca sobre os manifestantes. Em protesto, opositores ao regime autoritário criaram um vídeo em que o rei Trump defeca na Estátua da Liberdade, na Constituição e em todos os símbolos que os norte-americanos prezam. Vamos agora à faixa de Gaza, onde assistimos, segundo Tarso Genro, a naturalização do inaceitável, a transformação de um genocídio em mero episódio geopolítico, revelando que a razão já deu lugar aos monstros que produziu. Para o político, racismo, colonialismo, violência, ódio racial, comércio exterior, imigração, tudo que baseou as guerras de antes faz hoje tudo começar e terminar em Gaza. Passar pelo sul do Mercosul, abrindo-se em direção à Venezuela, para estender seu manto na direção norte à Colômbia e rumo ao México. Depois dali, está a força do presidente Trump, que após financiar o genocídio, assinou a paz dos vencedores sobre uma montanha de cadáveres insepultos. A relatora especial das Nações Unidas para os territórios palestinos ocupados, Francesca Albanese, apresentará seu novo relatório intitulado Genocídio em Gaza, um crime coletivo, no dia 28. Uma prévia do texto já foi publicada no site da ONU, na qual ela destaca que o genocídio em curso em Gaza é um crime coletivo, sustentado pela cumplicidade de terceiros estados influentes, que permitiram violações prolongadas e sistemáticas do direito internacional por Israel. Segundo Albanese, por meio de suas ações e omissões, estados terceiros permitiram a opressão do povo palestino e seu genocídio. Esses estados têm a obrigação de pôr o fim à sua cumplicidade e fazer justiça. E nós, o povo, devemos fazer com que isso aconteça. O parlamento israelense começou a votar a anexação da Cisjordânia. Em resposta, os Estados Unidos se manifestaram por meio do vice-presidente DJ Vance antes de deixar Israel essa semana. A política do governo Trump é que a Cisjordânia não será anexada por Israel, declarou Vance, que tenta salvar o frágil cessar-fogo acordado entre Israel e o Hamas. Netanyahu, então, ordenou a interrupção do processo. Este sábado, 25 de outubro, marca os 50 anos do assassinato de Vladimir Herzog em 1975 pela ditadura. Torturado e executado por militares que forjaram uma cena para tentar simular suicídio dentro do DOI-CORD. Herzog tinha 38 anos, era diretor do Departamento de Jornalismo da TV Cultura e professor de jornalismo da Universidade de São Paulo. O assassinato de Herzog foi catalisador da volta da democracia, afirmaria anos mais tarde o rabino Henry Sobel. Isso porque a comoção decorrente do assassinato de Herzog acabou ultrapassando os nichos da esquerda, porque, antes dele, o discurso da repressão colava muito fácil na classe média, ao dizer que estavam combatendo os radicais, os guerrilheiros,
uma vez que Vlado condenava a luta armada. No dia 31 de outubro daquele ano, um ato interreligioso reuniu 8.000 pessoas na Praça da Sé, centro de São Paulo. À frente da missa estavam o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, o rabino Henry Sobel e o reverendo Jaime Wright, lideranças da Igreja Católica, da comunidade judaica e da Igreja Presbiteriana. O evento religioso foi a primeira grande manifestação de protesto contra o regime desde o Ato Institucional número 5, de dezembro de 1968. Agora nós vamos pra luta, pra terra que nosso povo vai. 4 anos depois, em 30 de outubro de 1979, Santo Dias da Silva foi morto com tiros nas costas pela Polícia Militar de São Paulo, enquanto comandava um piquete de greve. Ao levar seu corpo embora, a ditadura não contava que o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes iria até a sede da polícia exigir a liberação do corpo. Sem pedir licença, Dom Paulo Evaristo Arnes foi entrando nas salas do Instituto Médico Legal, até chegar ao corpo do metalúrgico, que tinha sido baleado algumas horas antes por um policial militar que reprimia piquetes de greve na fábrica Silvânia, zona sul da cidade de São Paulo, lembra Paulo Vanucci. Cardeal Arnes colocou o dedo indicador na ferida da bala, rezou um Pai Nosso e disse aos delegados e policiais: "Vejam o que vocês fizeram." Abraçou em seguida a jovem viúva, Ana Maria, também militante nas comunidades eclesiais de base, e já começou a pensar nos rituais católicos para um funeral que valesse como um verdadeiro basta. Em meio à ditadura militar, o movimento sindical ganhava força, sobretudo no ABC paulista. Santo Dias era símbolo de uma importante articulação da história brasileira, entre o movimento dos trabalhadores e as comunidades eclesiais de base. Em entrevista à IHU Online, concedida em alusão aos 30 anos da morte do sindicalista Anísio Batista, amigo e companheiro de sindicato, recordou que no enterro de Santo Dias havia mais de 30.000 metalúrgicos, participando do ato fúnebre para reconhecer sua importância. Ainda fazendo memória, queremos destacar que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra vai celebrar 40 anos da ocupação da Fazenda Anônima. O ato é um marco histórico na luta pela terra e na fundação do MST. Na noite de 29 de outubro de 1985, mais de 200 caminhões, ônibus e carros saíram de 32 municípios do estado para ocupar o latifúndio, que era, em grande parte, improdutivo. Cerca de 7.500 pessoas participaram do que foi, até então, a maior ocupação de terras na história do Brasil. A luta organizada resultou no assentamento de 1.250 famílias. Nascia ali o MST. Essa foi mais uma edição dos destaques da semana no IHUcast. A produção, apresentação e direção foram comigo, Cristina Guerini. Edição e locução de Lucas Chardon. Ainda contamos com a colaboração das colegas Lauren Palma e Mônica Lima, e dos colegas Alexandre Francisco, Christian Padilha, Guilherme Tenher, Matheus Dias e Matias Lengert.